Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Estou aqui para a gente retomar a nossa temática de afetividade e inclusão na educação especial. É importante que a gente pense, né, nessa estruturação do desenvolvimento cognitivo a partir da afetividade. No nosso primeiro encontro, né, no dia anterior, a gente falou sobre a configuração, a conceituação de afetividade e o quanto é importante para o desenvolvimento do estudante de uma forma inteira, de uma forma integral. A gente enxergando esse estudante de forma holística. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância da cognição, o desenvolvimento cognitivo a partir dos estímulos que se configuram a partir da afetividade. Então, a gente vai ver o quanto é importante para o desenvolvimento dessa faixa de idade e o quanto é importante no processo de inclusão, né, dos estudantes que têm deficiência, os estudantes com deficiência e que estão matriculados na educação infantil. Então, a afetividade e o desenvolvimento cognitivo gera uma energia necessária para que a estrutura cognitiva passe a operar. Não sei se vocês lembram que a gente já conversou em outros encontros, em outras temáticas, sobre desenvolvimento cognitivo. E aí a gente trouxe aspectos importantes como percepção, memória, concentração, atenção, todo o campo perceptivo. Então, imagine nessa faixa de idade a gente estimulando essas áreas do funcionamento cerebral a partir de um trabalho afetivo, a partir de um trabalho que se configura no viés do carinho, da atenção e do acolhimento. As respostas cognitivas serão muito mais rápidas e muito mais significativas. Então, a afetividade e o desenvolvimento cognitivo têm uma importância porque influencia na velocidade com que se constrói o conhecimento, com que se gera a adaptação, né? E aí a gente está falando de segurança. Então, o estudante evidencia uma propensão, uma facilidade e um desejo, né, nessa faixa de idade. O professor acolhe, tendo ele deficiência ou não, porque é uma faixa de idade que exige do professor um olhar muito sensível, um olhar muito cuidadoso, para que essas habilidades relacionadas à interação, relacionadas à participação, elas se configurem. Então, se você faz isso a partir do acolhimento, respeitando, interagindo, sendo afetuoso, a gente percebe, e estudos mostram, que a rapidez com que o estudante se desenvolve é muito maior. Então, Vygotsky, ele traz para a gente que o pensamento, ele nasce, ele se configura, ele se estrutura, né, a partir das emoções que a gente vive. Né? Então, não sei se vocês lembram que a gente falou de impulsos, de interesses, quando a gente falou de estimulação cognitiva, né? Dos estímulos que são importantes para que a gente perceba os nossos interesses, nossas inclinações e nossas necessidades. Então, imaginem as crianças de 4 anos. Né? Elas precisam de estímulo para que elas possam se desenvolver. Elas precisam se sentir acolhidas. Então, a gente entende que essa esfera de estímulo, ela gera motivação. A gente aprende muito mais rápido, a gente interage de uma forma muito mais significativa quando a gente se sente bem. Não é? Então, é aquela coisa que a gente vem falando sempre aqui nos nossos encontros. A gente sente, né? A gente percebe e a gente se desenvolve. Então, nessa faixa de idade, essa tríade é muito importante. A criança precisa viver afetos positivos, sentir emoções positivas, para que ela se adapte, para que ela se desenvolva e para que ela passe por um processo de transformação que faz com que ela permaneça engajada no processo de aprendizagem. Então, a gente tem outro aspecto importante que é a vontade, né? E Piaget, ele traz isso para a gente de uma forma muito enfática, né? Como um jogo importante de operações afetivas, né? Que fazem com que sentimentos e emoções incidam no nosso processo de desenvolvimento. Quando a gente vai interagir com os objetos que a gente disponibiliza para o estudante, né? Por exemplo, nas provas piagetianas, quando a gente vai trabalhar massa, volume, né? Todas aquelas coisas que a gente faz com os estudantes menores para perceber o nível de desenvolvimento. A gente entende que se a gente faz isso dentro de um funcionamento afetivo e acolhedor, a gente percebe que as respostas são muito mais frutíferas, são muito mais significativas. E isso vai de forma muito mais fácil
precipitar a aprendizagem. Precipitar uma aproximação do conhecimento formal, sim, do conhecimento escolarizado, né? Aquelas habilidades que essas crianças precisam desenvolver nos primeiros anos, né, de escolaridade, para que mais na frente, por exemplo, elas consigam se apropriar do sistema de escrita alfabética. Essas habilidades são aspectos preditores importantes e indispensáveis. E a gente precisa fazer isso considerando o afeto como um elemento importante, indispensável. Então, só para a gente entender, todo comportamento, ele é construído por uma energia, né? Então, a gente tem aspectos afetivos e aspectos cognitivos juntos. A gente sente e a gente aprende, né? A gente recebe estímulos que fazem com que a gente mobilize algumas capacidades que a gente tem. Então, para as crianças pequenininhas, para as crianças que estão na educação infantil, elas precisam de verdade se sentirem bem. Elas precisam estar expressando afetos positivos, sensações boas, né? Então, o comportamento ele vai ficar evidente a partir das reações que eles vão mostrar quando sentem, né? Se você estimula um sentimento positivo que se configura, que se caracteriza na realidade pela alegria, né, pelo envolvimento, pela participação, por boas sensações, essa aprendizagem se desenvolve muito mais satisfatoriamente. Então, qualquer ação do sujeito com seu meio supõe uma estrutura, um aspecto cognitivo, né, que valoriza o aspecto afetivo e o aspecto afetivo também valoriza o aspecto cognitivo. Então, a gente está falando dessa junção, dessa união de aspectos indispensáveis. Então, vamos lembrar, vamos retomar. Sem afeto, não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação. Quando a gente se sente bem em um lugar, quando a gente se sente bem fazendo alguma coisa, a probabilidade da gente se interessar é muito maior. A probabilidade da gente se engajar também é muito maior. Por conseguinte, a gente vai permanecer nessas atividades, fazendo, dando respostas positivas, respostas significativas. Então, perguntas e problemas, eles nunca seriam colocados como um desafio inatingível. Então, a gente espera que a partir do acolhimento, do estímulo, né, a gente possa precipitar nas crianças sensações boas que fazem com que elas aprendam de forma prazerosa. Então, a interatividade e a inseparabilidade da cognição e da conação, né, faz com que a gente sustente as informações, faz com que a gente assimile as informações, e isso é o processo de aprendizagem, né? Então, a gente interage, a gente assimila, a gente permanece e a gente sustenta esse processo de aprendizagem. Imagine ter que fazer tudo isso, construir hipóteses, analisar, aprender novas habilidades, quer sejam motoras, quer sejam relacionadas à interação social, se a gente não tem afeto, né? Se a gente não é acolhido. Então, a gente entende que isso precipita uma falta de engajamento. Então, perceba o quanto a inseparabilidade de cognição e conação é indispensável. Estão lembrados do que se trata conação, né? Quando a gente fala de conação, a gente está falando de emoções, a gente está falando de sensações, a gente está falando de sentimento. Esses sentimentos que fazem a gente engajar ou não. Então, a aprendizagem afetiva, uma educação afetiva, ela considera esses valores que precisam estar muito vivos quando a gente vai planejar e quando a gente vai sistematizar o nosso trabalho. Então, vamos relembrar a tríade da aprendizagem. Veja, percebam que nesse nosso segundo encontro, nesse momento, a gente está falando de cognição. Né? Então, não tem como a gente separar, se desvencilhar desse olhar da tríade da aprendizagem. O que é essa tríade da aprendizagem? Quando a gente fala de tríade para aprender, a gente está falando de funções conativas. Lembram? Funções conativas, emoções, sensações, sentimentos, percepções, né? E que a gente precisa trabalhar isso na educação infantil com os estudantes com deficiência ou não, com todos os estudantes na realidade, né? Que a gente trabalha na perspectiva de uma educação inclusiva. Então, a gente contempla todos os estudantes. A gente trabalha com as funções cognitivas, todas essas áreas, todos esses espaços da cognição que fazem com que a gente aprenda e se desenvolva. E aí a gente está falando de memória,
atenção, concentração, percepção, manutenção do foco, que são aspectos indispensáveis. E aí a gente tem as funções executivas que são importantes para que a gente se organize para fazer, para que a gente se organize para aprender e para que a gente se perceba fazendo também. Então, as emoções positivas, propiciadas por experiências significativas que podem evocar internalização, né? Elas mobilizam, elas fazem com que o estudante se engaje, ela faz com que ele participe, ela faz com que ele descubra, né? E a externalização se configura a partir da aceitação, da aproximação, da estabilidade e da tranquilidade. Então, esses 3 últimos aspectos que eu falei, né, estabilidade e tranquilidade, eles são indispensáveis nessa faixa de idade, para que os comportamentos repetidos, os comportamentos que propiciam a aprendizagem, eles possam se repetir. Então, a gente entende que comportamento repetido é comportamento incorporado e que esses comportamentos, eles se repitam, eles sejam incorporados no dia a dia do fazer desse estudante, mas que ele faça se sentindo bem e que ele queira fazer mais vezes e que ele queira fazer de maneiras diferentes. E aí, eu trouxe as emoções negativas para que a gente possa ver a repercussão, né, da internalização e da externalização no viés afetivo ou não. Então, quando a gente fala de emoções negativas, a gente percebe que o processo de internalização é totalmente diferente do que a gente tinha falado anteriormente. Então, a internalização ela vai se dar no viés da estagnação, né, do evitamento, da improdutividade, do alheamento. Totalmente diferente do que a gente viu anteriormente. Como é que ele externa se ele de verdade está tendo uma educação afetiva, né? Ele externa a partir do estímulo, da vontade, do desejo e da participação. E aí, quando a gente fala de externar, a gente está falando a partir da rejeição, a partir do estagnamento, né? A partir da oposição e da negação. Então, perceba o quanto essas demandas elas são importantes para o desenvolvimento desse estudante. Então, vamos só voltar um pouquinho para o que a gente conversou até agora. No nosso primeiro dia, nós conceituamos afetividade, inclusão, o conceito de educação afetiva, educação inclusiva, o que converge, né, nesses 2 fazeres. No nosso segundo encontro, nós falamos de cognição e afeto, né? O quanto a gente não pode, não deve separar cognição de afeto, né? O quanto esses aspectos juntos, eles são importantes para o desenvolvimento integral do estudante. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre práticas pedagógicas afetivas. Então, vimos conceituações, fizemos análises comparativas e agora a gente vai ver a prática. Como é que eu realizo um trabalho no meu dia a dia, na escola, na sala de recursos, na sala regular, com o estudante da educação infantil, que se estrutura e que se organiza a partir de uma educação que se diz afetiva, né? Quais as atividades são interessantes e que tipo de aspectos essas atividades exploram, estimulam, né? Precipitam sensações que são produtivas e que fazem com que o estudante funcione, fazem com que ele se desenvolva de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para o próximo encontro. Tchau, tchau.